Muito bom dia, meus cumprimentos a todos aqueles que agora, neste novo e hospitaleiro lugar eletrônico, a página Facebook da Noreg do Paraná, se reúnem para a continuidade das nossas exposições já de vários e vários anos acerca do direito registral imobiliário, na série de atividades Registros sobre Registros. Eu torno a agradecer muitíssimo à Noreg do Paraná, a toda a sua junta diretiva e, em particular, a pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Della Vecchia, tabeliã do cartório do Boqueirão, pela oportunidade, como eu disse há pouco, muito hospitaleira, que me concedeu de poder continuar uma tarefa de tanto tempo como essa nossa série Registro sobre Registros. Por igual, agradeço à Aripar, a Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná. Faço, em particular, em nome de sua presidente, a doutora Mariana Carvalho Pozzenato Martins. Agradeço também o Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, colégio esse presidido pelo estimado amigo Renato Farto Lana, o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Paraná, de que é presidente o Dr. João Norberto França Gomes, o Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná, sob a presidência da doutora Elizabeth Regina Vedovato, e o Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, cujo presidente é o Dr. Maximino César Lisboa, porque todas essas entidades contribuíram para a minha presença aqui, muito honrosa para mim, no ambiente virtual paranaense, especialmente num momento em que é sabido, e isso já vem de alguns anos, em que se tem notado muitíssimo a ascensão doutrinária e igualmente prático-prática das notas dos registros no estado do Paraná. Não posso deixar também de fazer aqui uma saudação ao Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, presidido pelo Dr. Tiago Estrela, lá do Maranhão. Por dois motivos. Primeiro, porque era a ideia desse instituto, por seu generoso presidente, igualmente patrocinar ou participar dessas nossas atividades aqui. E, nada obstante isso não se tenha viabilizado, tem feito uma difusão muito grande das aulas, divulgando lá na região do norte e do nordeste, em que ele tem uma presença muito autorizada e muito conhecida, essa nossa nova casa de atividades acadêmicas. Muito bem. Na semana passada, tivemos ocasião com a aula inaugural aqui nesse novo lugar eletrônico, começar a versar sobre o registro relativo às penhoras, sequestros, arrestos e sequestros. E eu então expliquei, porque casa nova, um pouco de público novo também, expliquei que nós, depois de termos tratado, numa primeira fase desta série de atividades, sobre os princípios do registro de imóveis, princípios que têm, por serem fundamento de toda a atividade do registro imobiliário, têm em si implicitadas as conclusões. Passamos numa segunda etapa a cuidar já um tantinho mais das conclusões, ou da sequência, ou de alguns passos intermediários para chegar às conclusões nessa disciplina. E então, iniciamos um largo percurso que diz respeito aos títulos materiais inscritíveis, ou seja, títulos materiais que são suscetíveis de registro ou de averbação de conformidade com todo o sistema formalizado, em particular com a Lei 6.015. E justamente isso foi interessante, que nós começamos um capítulo novo na aula anterior, que foi este do registro das medidas constritivas, ou medidas de constrangimento, penhora, arresto e sequestro. E vamos prosseguir
hoje. Como sabem, a ideia é sempre ter o texto, um texto que é objeto de alguma leitura, glosa e esclarecimentos, publicado para que aqueles que desejam acompanhar a aula possam, quando menos, acompanhá-la lendo o texto. E não sendo isto talvez o melhor, ter a possibilidade de, na véspera, e isto, o texto é publicado previamente no site da Noreg Paraná, a cada terça-feira, possibilitando, pois, que seja possível aqueles que estejam interessados em um tema ou outro mais especificamente, antes mesmo da aula, meditar um pouco sobre aquilo que vai ser objeto das nossas considerações. Muito bem. Nós hoje vamos tratar de modo pontual, começar de uma das figuras, mas dessas três que eu mencionei, que estão indicadas expressamente no item 5º do inciso 1º da Lei Brasileira número 6.015. O artigo, item 15 do inciso 1º do artigo 167 da Lei Brasileira número 6.015. Esse artigo 167 possui dois incisos, um relativo aos atos suscetíveis de registro em sentido estrito, outro, o inciso 2º, referentes aos atos suscetíveis de averbação. Com o tempo, há alguns lapsos técnicos já da origem da lei, se adicionaram outros, e hoje parece ter razão esse grande nome do registro imobiliário brasileiro, que é Narciso Orlandi Neto, ao dizer que a lei diz a seu alvitre o que é suscetível de registro e o que é suscetível de averbação. Muitos casos em que, teoricamente, haveria indicação de registro, se faz por averbação. Outros em que haveria motivos doutrinários e principiológicos a recomendar a averbação, se faz o registro, de acordo com a lei. Paciência. Além deste equívoco, há outro. É esse que eu quero mencionar aqui. Nem sempre a lei seguiu um critério uniforme. E tanto no inciso 1º quanto no inciso 2º, nós vamos encontrar um predomínio de indicação de títulos em sentido ou acepção material, aí, sequestro, penhora, arresto, vamos começar a tratar aqui, hipoteca, locação, etc. Outras vezes trata de, indica como suscetíveis ou passíveis de inscrição o título em sentido formal. Então fala, registra-se a sentença de usucapião, em vez de dizer registra-se a usucapião. Registra-se a sentença de desapropriação, quando o certo seria dizer registra-se a desapropriação. Porque o que se registra não é o título em sentido formal. Em outros termos, aqui para dar outro exemplo, não se registra uma escritura notarial. Registra-se a compra e venda objeto dessa escritura em sentido material. Claro que no ambiente prático é mero equívoco, mera irregularidade de linguagem, de expressão, um registro que se escreva registra-se a presente escritura de compra e venda, não há maior inconveniência nisso. Mas é interessante sempre, o mais possível, manter a rigidez formal com que as coisas devem ser exprimidas. Muitas vezes os equívocos à origem parecem muito pequenos. Eu já tenho utilizado esse exemplo outras vezes, que já nos vem de Aristóteles e de Santo Tomás de Aquino, no sentido de dizer que um pequeno erro no início pode, como um raio de uma carroça, que é esse o exemplo que dão, expandir-se de tal modo que lá à frente vai nos dar uma imensidão de erros. Então, isso costuma ser assim. Aqui me vale de um exemplo para mostrar a necessidade desta correção, que às vezes parece um pouco chata, um pouco implicante, um pouco minuciosa demais, mas que deve ser tratada com muito zelo, para mostrar, por exemplo, admite-se, um exemplo, admite-se, para facilitar as coisas, que se faça por um meio tecnológico uma vistoria, por exemplo. Então, o notário, em vez de ir ele próprio a um local para ver com seus próprios olhos, por exemplo, um terreno,
no caso, por exemplo, do processo extrajudicial de Jucapião, vale-se de um levantamento por meio de drone, ou, mais esquisito ainda, por meio de um telescópio, etc. Bom, mas isso é pequeno, se supera, né? Nesse caso concreto não haverá grande problema, há uma economia de esforços, há uma economia de custos, etc. Está ótimo, é excelente. Só que o que se quebra com isso é um fundamento, quebra-se um pilar, que é o da imediatidade, que por sua vez corresponde a um princípio, que é o princípio da veracidade, e é, enfim, algo conexo, inteiramente conexo com a necessidade de limitar-se à fé pública. Ou seja, a pretexto de se resolver com praticidade, com economicidade alguma coisa, o que se faz é quebrar o fundamento. É como se nós, por exemplo, tivéssemos, guardadas as proporções, tivéssemos aqui uma casa e essa casa tivesse com, nós quiséssemos corrigir abrir uma porta, olha, vamos abrir uma porta aqui, passagem para o quintal. É muito prático, eu demoro muito para ter que dar a volta para levar as coisas quando faço churrasco na minha churrasqueira aqui do quintal. Vamos abrir uma porta aqui, passagem da cozinha para lá. Aí quebra-se e não se preocupe em saber se nós estamos quebrando um pilar, por exemplo. Destrói-se um pilar e daí a pouco a casa cai, não é? É mais ou menos isso. Claro que haverá situações em que esses efeitos são mais lentos, os consequentes são avistáveis muito à distância, e outras em que os consequentes são muito próximos. Então, volto a dizer, é um pouco de chatice, é um pouco de minúcia, vão dizer, talvez seja um pouco de formalismo, mas a questão do formalismo é saber se é formalismo exacerbado, separado da substância, ou se é um formalismo exatamente porque respeita a substância. É isso que tem que ser visto em cada caso. Bom, mas prosseguindo aqui, nós vamos, por motivos pedagógicos, puramente didáticos, seguir uma ordem diversa da adotada na lei. A lei fala em penhora, arresto e sequestro, e nós vamos seguir diversamente a ordem arresto, sequestro, penhora. Embora o arresto e o sequestro não sejam causas da penhora, isto é verdade, nós temos que admitir que são medidas precedentes, anteriores, antecedentes à penhora. Por isso, parece razoável que nós tratemos primeiro do arresto e do sequestro e depois da penhora. E quanto ao arresto, vamos aqui fazer uma incursão um pouco mais ampla. A ideia dessa série de aulas e das exposições que são documentadas e depois publicadas em tomos dos livros Registros sobre Registros, já saíram 3 tomos, o 4º tomo está em fase final de elaboração do índice, em parte já elaborado pela doutora Amanda Gil, e que está agora sendo, com a maneira muito prestimosa com que sempre se comporta, ultimado pela doutora Thaís Castelo Branco, a consagrada registradora lá do estado de Ceará, uma grande doutrinadora também. Pois muito bem. Por que razão se fará uma incursão sobre o tema do arresto? Porque na prática isso tudo acaba não tendo grande repercussão. São muitos raros os casos em que o tema do arresto provoca problemas para a qualificação do título. Isso se deve ao fato de que essas nossas aulas, essas nossas reuniões, embora se dirijam num primeiro momento para os estudiosos do registro imobiliário, em seguida para aqueles que têm sua atividade muito conexa com o registro imobiliário, que são os notários, e logo os advogados, e logo juízes, promotores públicos, também se dirigem a estudantes. Ou seja, são atividades que visam não só a formular uma doutrina que possa ser apreensível também pelos estudantes, mas igualmente convocá-los para entender um pouquinho a importância dos registros, a importância das notas indiretamente aqui. Então, de certo modo, se ensina um pouquinho do Padre Nosso ao vigário, porque além do vigário, que faz parte aqui das nossas aulas, aquele pessoal todo que participa das atividades registrais habitualmente,
nós temos gente que está começando. Eu olhei aqui a tela e vi, para mim, uma grande satisfação para mim, a doutora Maria Eduarda de Macedo, da Lavecchia, a Duda, está aqui, presente a Maria Eduarda. Ela é estudante de Direito. Então, é para ela também que essas aulas devem dirigir-se. Por isso eu peço um pouco de paciência para que nós compreendamos que o público é conveniente para os registros, é conveniente para as notas, que os estudantes sejam chamados a compreender a importância dessa nossa matéria. E esses estudantes só vão compreender se nós dermos a ele uma certa amplitude de vistas, para que compreendam, no nosso caso aqui concreto, mais ou menos o que é o arresto, que coisa é esta, para que serve. Então, isso que vamos ver, eu peço paciência e excuso-me aqui diante daqueles sábios que, na verdade, conhecem essa matéria provavelmente melhor do que eu e entendem que eu estou ensinando o pater a vigários, por assim dizer. Bom, então começamos pelo arresto, que é um instituto assecuratório, ou seja, é um instituto de garantia. Ele visa a assegurar uma ulterior, ou às vezes já pendente, execução. Ou seja, pode ser que haja uma execução em curso e eu promovo incidentalmente a medida de arresto, no bojo do curso do processo de execução, ou, em outros casos, eu promovo de maneira antecipada. Antes da execução, eu já intento uma medida cautelar de arresto. Em ambos os casos, o fim, o escopo do arresto é assegurar uma satisfação futura. Ou seja, o arresto é um instituto especial de segurança, de garantia. Ou seja, visa estabelecer uma situação provisória, transitória, que prepara algo futuro. O que prepara? A penhora. Então, Pontes de Miranda diz isso. O arresto é um instituto que existe até que se decida a demanda. Lopes da Costa, que foi um grande processualista mineiro, tem uma ideia que é muito interessante. Uma caracterização prática, analógica, curiosa. Ele diz assim, olha, essas medidas preventivas, o arresto entre elas, correspondem mais ou menos aos andaimes quando nós vamos construindo um imóvel. Essa ideia do edifício é muito interessante quando nós, como elemento analógico de comparação. Então, porque o que se visa com o direito formal das notas dos registros é exatamente fazer um edifício de segurança jurídica, que seja seguro. Então ele diz, olha, consideremos também aqui o arresto, ou todas as medidas preventivas, como um andaime. Nós vamos erguendo as paredes, fazendo lá as fundações, erguendo os pilares, colocando as vigas, colocando os tijolos para fazer as paredes, e precisamos de um andaime, vai subindo com o edifício. Mas quando o edifício já está pronto, bom, secou o concreto, está tudo em ordem, o andaime já não tem mais utilidade. E aí nós retiramos o andaime. As medidas preparatórias servem exatamente para isso, ou seja, são como andaimes, elas duram até que a construção se faça, até que se decida aquilo que se está pretendendo, a satisfação que se está pretendendo. É por isso que se diz que as sentenças, decisões finais de um processo, são substituintes das medidas provisórias. Desaparecem as liminares, elas substituem as liminares, porque elas já não têm mais utilidade. E, da mesma sorte, o arresto e o sequestro só sobrevivem até que haja a penhora. A penhora é substitutiva dessas realidades. Antônio Geraldo da Cunha, então, talvez tenha feito o melhor dicionário de etimologia da língua portuguesa, um grande dicionarista. Ele diz que o vocábulo arresto que nós temos em português provém remotamente do latim tardio. A maior parte das palavras em português derivam do latim. Já me terão ouvido falar alguns que o português nada mais é do que um latim piorado. Um latim, de certo modo, corrompido, pervertido. Exemplo, o espanhol, mesma coisa, o francês, mesma coisa, etc. E a palavra arresto proviria segundo Antônio Geraldo da Cunha, do latim tardio, também com esse nome, um verbo arresto. No latim, todo mundo sabe isso, não se indica nos dicionários o verbo pelo infinitivo.
latim possui infinitivo presente, passado e futuro. Isso seria um problema saber por qual infinitivo buscarmos. Enfim, nós, no caso brasileiro, indicamos no dicionário os verbos no infinitivo. Então, o verbo cantar, aparece lá, no nosso dicionário em português. Cantar. Dizer, parece dizer. Perpetrar, perpetrar. Em latim não é assim. O latim indica o verbo pela primeira pessoa do singular do indicativo. Então, o verbo em latim, que em português corresponderia, por exemplo, ao verbo arrestar, que existe em português, em latim não vai se achar no infinitivo, mas se vai achar na primeira pessoa do singular do indicativo presente, que é arresto. Ego arresto. Eu arresto. E em seguida, nós podemos facilmente descobrir qual é o infinitivo presente, porque conhecendo a palavra, vamos ver, o verbo nessa declinação, vamos ver em seguida que o infinitivo presente é arrestare, de que vem a palavra arrestar, manifestamente, em português. Este verbo arresto deriva de um outro verbo latino, que é o verbo resto, cujo infinitivo presente é restare. E dessa mesma origem, de resto e arresto, se beneficiou o francês antigo. Por que é importante aqui referir o francês? Porque foi do francês que nós imediatamente retiramos a nossa palavra arresto. O francês antigo tinha um arresté, com um S no meio. E que virou agora essa palavra que é conhecida, arrêter, do verbo arrêter, francês, que é o verbo atual. É do francês que diretamente, pois, como eu disse, surgiram as palavras portuguesas arresto e arrestar. Fomos buscar. Houve um período aqui no Brasil, especialmente no século XIX, isso no mundo inteiro, em que a cultura francesa era dominante. Hoje nós temos aí a evidente preponderância da cultura norte-americana, anglo-saxônica, um pouco inglesa, um pouco americana. E perdeu em prestígio no mundo ocidental a cultura francesa. Mas no século XIX não era assim. No século XVIII e XIX, a cultura francesa era a predominante na influência mundial. Daí que muitas palavras nos tenham chegado pelo francês. Hoje, diversamente, o que temos visto é isso. Frequentemente falamos em live, o que nós estamos fazendo aqui é dito isso, né? Uma live. Fazemos uma live pelo Facebook ou pelo YouTube, como nossa pronúncia um pouco desajeitada para o português, que prefere já ir aos poucos aclimatando a nossa própria forma de pronunciar as coisas. O que não está errado, hein? Não está errado. Os povos têm os seus costumes, e seus costumes devem ser respeitados. Se nós estamos falando em português, nada há demais de que pronunciemos a palavra estrangeira com uma pronúncia em português. Isso é um problema de costume. Por exemplo, na Argentina, onde o povo, de um modo geral, tem fala o inglês com o povo médio, né? Cultura média, fala o inglês com mais facilidade do que o brasileiro de cultura média. Mas lá a capital dos Estados Unidos se fala Washington. Às vezes a pessoa fala plenamente o inglês, mas quando se pergunta em castelhano, quando está falando em castelhano, qual o nome da capital dos Estados Unidos, dirá Washington e não Washington, embora fale perfeitamente o inglês. E eu me lembro que quando o professor Paulo Ferreira da Cunha e eu estávamos elaborando o nosso livro conjunto, Propedêutica Jurídica, deu-se o problema de saber como nós íamos escrever os nomes os nomes estrangeiros. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, alguns desses nomes não são aportuguesados, ou seja, abrasileirados, se nós quisermos dizer. Por exemplo, falamos Jean-Jacques Rousseau. Em Portugal se fala João Jacobo Rousseau. A questão, volto a dizer, é localizada, é cultural. Portanto, não há nenhum problema em que nós pronunciemos as palavras estrangeiras a um modo abrasileirado, desde que estejamos falando, claro, a língua do nosso país. Bom, desponta uma série de acepções mais ou menos aproximadas entre si com essa palavra arrestar.
eu indiquei algumas aqui. Impedir de avançar. Arrestar, arresta o inimigo, ou seja, o inimigo não avança. Suspendo o movimento. Vou arrestar este automóvel. Estou caminhando, mas em vista de dores musculares, vou arrestar-me. Até pode a forma pronominal. Parar, imobilizar, reter, interceptar, conter, refrear, reprimir, paralisar. Faltou um R no texto. Capturar, prender, apreender, também é apreender. Arrestar é apreender também alguma coisa. Sujeitar alguém, arrestar um preso. Fixar, ou seja, vou arrestar este quadro numa parede. Cessar, permanecer, etc. Então, por que permanecer? Porque vem do verbo resto, restar, com a ideia de ficar. Bom, de algum modo, então acerca-se essa ideia da palavra embargo. A ideia de arrestar está ligado também a outra expressão, a outro termo, que é embargo, no singular. No singular, embargo significa embaraço, obstáculo, impedimento, óbice, entrave. Tanto nós temos em português uma expressão conhecida. Nós falamos sem embargo de, significa nada obstante, a despeito do obstáculo, a despeito da dificuldade. Sem embargo de. Sem embargo dessa ideia, acho tal coisa assim assado. Sem embargo da razoabilidade da sua tese, prefiro, entretanto, a posição tal. É embargo, portanto, nesse sentido de embaraço, impedimento, obstáculo. E é por isso que, com esse sentido, nós vamos encontrar embargo no direito espanhol, mais ou menos significando, em espécie, a penhora, o que nós chamamos de penhora, ou se quisermos mais amplamente, por embargo, entendermos aqui no castelhano toda a ideia de medidas constritivas, medidas de constrangimento. E o arresto seria, ou é, apenas uma das espécies do gênero do embargo. E nesse sentido, estou referindo aqui no texto um jurista paranaense, o De Place de Silva, de que outro dia lembrava-me, publicamente, o desembargador Fábio Della Vecchia, querido amigo, e por igual a doutora Mônica Della Vecchia. O De Place de Silva isso foi uma inconfidência da minha mãe. O De Place de Silva é aparentado meu. De fato, ele era primo do meu avô materno, que chamava meu avô Edgar da Silva Marques. Vocês já viam um parentesco entre o pai do Dr. De Place de Silva e a mãe do meu avô materno. E daí veio essa cercania parental aí, que se foi alargando, e eu posso dizer-me, é uma honra ter um parente paranaense. Bom, discute sobre a existência do arresto no direito romano. A maior parte dos institutos jurídicos vigentes, não só no Brasil, mas em todo o mundo, provém do direito romano. Por quê? Porque o direito romano, por assim dizer, pragmatizou. Vou usar uma palavra que acho que nem existe em português, mas talvez esclareça bem. Praticizou, tornou prático, a sabedoria grega. Enquanto os gregos eram contemplativos, e eu tenho muitas vezes observado que é verdadeiramente providencial o surgimento da especulação, da teoria na Jônia antiga, com Tales e Mileto, e depois toda a sucessão de pensadores que ali vão atingir a culminância com Aristóteles, Platão e Aristóteles. Os romanos que tiveram a Grécia, no território que depois se veio a converter no grande Império Romano, vemos ali a Grécia, a Magna Grécia, os romanos tornaram essa teoria muito prática. Vocês souberam aplicar na prática e criaram o melhor ordenamento jurídico ao longo do tempo que houve na história dos homens. Claro que isto vai adiante por um conteúdo, mas resolver o conteúdo, se converter no grande período da história da humanidade, que foi a Baixa Medieval. Mas como ordenamento jurídico, como ordenação jurídica, como conjunto de normas e de instituições jurídicas, nada até hoje superou o que foi o direito romano antigo.
E daí nós retiramos uma série de institutos. O problema é o seguinte, o arresto vem no direito romano. Ora, Lopes da Costa negou, perdão, silenciou sobre isto. Ele nada fala sobre essa origem. E por que eu menciono Lopes da Costa? Porque Lopes da Costa é o autor de referência para todo mundo que vai escrever sobre medidas preventivas. Recentemente, Humberto Teodoro Júnior, grande jurista mineiro também, uma obra magnífica, diz o seguinte, ele nega expressamente esta origem. Eu vou ler aqui o texto dele. Nem o direito romano, nem o direito canônico, que é o direito da igreja, conheceram o instituto do arresto. Pontes de Miranda, de algum modo, mitiga esta afirmação e diz o seguinte: embora o direito romano não tenha conhecido esse instituto do arresto, ele observa textualmente assim: afirmar que os romanos não tiveram arresto não quer dizer que não existisse medida parecida que serviu às exigências da vida de outrora. De certo modo, aqui me parece uma afirmação para dizer, olha, houve o arresto sim, embora fosse chamado com outro nome, ou tivesse alguma característica adicional, nós temos que ver qual era a substância, não é? Isso é que levaria a reconhecer, ou seja, pela essência, pela substância, e não por acessórios, por acidentes do Instituto. José Maria Roca Sastre e José Maria Rifá Soler entendem contrariamente e sustentam de modo expresso que houve, sim, dois institutos romanos, isso o Rifá Soler, que melhor trata da matéria, mais especificamente trata da matéria, que podem dizer-se equivalentes ao arresto, ou seja, são, no fundo, o arresto. São dois institutos. Um deles se chama Sacramentum in Rem, e o segundo, Legis Actio Permanus Injectionem. O Sacramento in Rei apreendia coisa própria. Suponham, por exemplo, que estes óculos estão em poder de um devedor, ele está com isto, ou não é devedor, mas está com uma coisa que é minha, eu posso me valer desse instituto, do Sacramento in Rem, para que seja feito o arresto, ou seja, uma medida de apreensão da coisa para discutir depois o domínio. Eu tinha que provar que essa coisa móvel era minha mesmo. E esse Sacramento in Rem, em determinado momento da história do direito romano, se converte ou se adiciona de uma vocação de caráter pessoal. Transforma-se também não só Sacramento in Rem, mas Sacramento in personam, ou seja, atua, dirige-se sobre uma pessoa, é a apreensão de uma pessoa. Apreensão pessoal, portanto. E de par com isso vem um outro instituto que é a manus injectio, como providência, diz Álvaro Dors, para apoderar-se de um devedor que não pagava. Agora também é a mesma coisa, é a apreensão da pessoa. Bom, tem-se à vista aí, portanto, duas classes de arrestos, como eu acabo de mencionar. Uma de caráter real, que atua in rem, ou ad rem, e outra de caráter pessoal, ad personam ou in personam. E esta medida de arresto real pode ser tanto mobiliária, o exemplo dos óculos serve para isso, ou seja, um bem imóvel, quanto imobiliária ou predial. É possível pensar no arresto predial. O pessoal, por sua vez, pode ser civil e pode ser militar. O civil, por exemplo, prisão por dívida alimentar, se nós quisermos. Prisão por dívida em geral, é possível pensar nisso. Não é só o direito vigente. Desculpem, mas fazer o papel de alguém que transmite a aula, grava e tudo, tem que falar, de vez em quando ocorre isto, né? E eu não desligo o telefone porque na outra vez, quando caiu o sinal, foi preciso fazer a transmissão já pelo celular. Por isso que eu deixo o celular ligado, para uma eventualidade de cair o sinal. Então, peço desculpas. Muito bem. Pode ser civil, e o civil pode ser alimentar, mas pode também não ser alimentar. Dependerá da legislação, do tempo que a legislação é aplicada. A tendência atual é não admitir prisão por dívidas. No caso brasileiro, não se admite. Salvo alimentar. Mas pode ser também a do depositário infiel, quando se entenda cabível.
Eu menciono aqui a cena ao disposto no artigo 652 do Código Civil Brasileiro. E pode ser também arresto de caráter militar. Agora, isso diz respeito, portanto, à disciplina ou ao direito militar, que compreende a chamada hipótese de custódia dos intranei. O que é custódia dos intranei? Custódia dos militares, aqueles que estão prestando serviço militar. Discutivelmente se estende a possíveis civis que estejam em atividade militar. Dependerá, portanto, da legislação aplicável em cada caso. E nós podemos pensar também numa outra modalidade de arresto, que é a chamada represália, que aqui com caráter seja pessoal, seja real. Nós podemos ter a hipótese de represália que se dá no direito internacional público, que é o chamado bloqueio. Essa represália estende-se também ao bloqueio pacífico, ou seja, pode haver um bloqueio agressivo, em que eu apreendo as coisas, como pode haver também o bloqueio, ou pessoas, né? Bloqueio pacífico, em que eu simplesmente cerco, como alguns estão em vigor nos nossos dias. Isso é matéria do direito internacional público. E eu aqui refiro, para que tenha um indicador, uma orientação emitida pelo Instituto de Direito Internacional, isso na primeira metade do século XX, em que ali se definiam as represálias como, leio o texto, medidas coercitivas derogatórias das regras ordinárias do direito das gentes, tomadas por um Estado em consequência de ilícitos praticados em seu prejuízo por outro Estado e destinadas a impor a este, por meio de um dano, o respeito do direito. Então, o que se faz? Eu arresto pessoas, diplomata, por exemplo, ou um bem de um determinado Estado, em represália, ou seja, em consequência de ilícitos praticados ou atribuídos a outro Estado. Notem que se trata, diz aqui esta enunciação do Instituto de Direito Internacional, de uma medida que é derogadora ou derogatória das regras ordinárias, das regras correntias do direito da gente. O direito da gente supõe o respeito à propriedade pública, respeito às pessoas, etc. Aqui, essas represálias derogam essas regras rotineiras do direito das gentes. O direito das gentes aqui supre pela expressão direito internacional público, dado o caráter secundum quid, ou seja, sob certo aspecto universal destas normas. Eu menciono aqui e faço a propósito a doutrina de Ildebrando Ascioli. Ildebrando Ascioli foi um dos maiores cultores do direito internacional público no Brasil. Vale muito a pena encontrar os livros dele. Não sei se há edições recentes, mas se encontram seguramente nos antigos sebos. Hoje são sebos virtuais, né? Nos antigos sebos. Livrarias de livros usados. As ordenações afonsinas, que passaram a viger antes da nossa invenção, descoberta pelo Reino de Portugal, já traziam em um de seus livros a previsão do arresto nas ações por dívida. Ali dizendo que se o devedor fosse pessoa suspeita, que não possuísse bens de raiz, nem tivesse fazenda de bens móveis, ou seja, um conjunto de bens móveis suscetíveis de fácil apreensão, e além do mais, se houvesse suspeição de sua ausência ou fugida, ou está ausente ou está fugindo de algum lugar, caberia ao juiz ordenar que o demandado apresentasse, a expressão é essa, penhores abastantes ou fiadores. Mas notem, aqui fala assim, penhores abastantes ou fiadores, ou seja, dando coisas, portanto, que pudessem garantir, real ou pessoalmente, a dívida. Sob pena de, aqui diz as ordenações, fazer socresto em qualquer coisa sua. Notem aí a expressão socresto. Corresponderia, portanto, ao arresto. As afonsinas foram sucedidas pelas manuelinas, de Dom Manuel o Venturoso, sob cujo reinado o Brasil foi descoberto. E depois as Filipinas que se devem, sobretudo, ao trabalho de Dom Filipe II, mas que foram
sancionadas, promulgadas ao tempo de Dom Felipe III. O imperador Felipe II se tornou rei de Portugal, como sabem, em 1580, após a morte de Dom Sebastião. E essas ordenações foram tão valiosas, porque ele observou muitos costumes portugueses, que vigoraram no Brasil por um tempo imenso. Bastaria ver que foram essas ordenações a normativa penal que por mais tempo vigorou no território brasileiro. E diz aí o livro terceiro das Filipinas: quando o réu é obrigado a satisfazer, em juízo, por não possuir bens de raiz. Satisdar é uma espécie de satisfazer dando alguma coisa. Reproduziram essas ordenações a previsão das ordenações de Dom Afonso V, as Afonsinas, e a matéria foi recolhida na célebre consolidação do conselheiro Antônio Joaquim Ribas. Essa consolidação, conhecida como Consolidação do Conselheiro Ribas, ou Consolidação Ribas, foi objeto de uma resolução imperial no Brasil de 28 de dezembro de 1876. Essa complementação do Conselheiro Ribas, a consolidação, complementou-se com regras que foram tiradas do Regulamento 737 de 1850. Eu não vou ler aqui o texto desta, que é um texto mais ou menos longo, possui, além do caput que tem interesse do artigo 321, do regulamento de 737, quatro parágrafos, parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º, que são de interesse, e ainda o 322, que fala sobre a prova literal que é necessária para a concessão do embargo. Notem bem o uso da palavra embargo, que substitui aqui, supre pela palavra resto. Não, portanto, aos estudantes, especialmente a Maria Eduarda, isso aqui é embargo, e não os embargos. São uma ação defensiva conexa que nós temos no direito brasileiro. Aqui se trata do embargo como medida constritiva. Prevendo-se, então, prova literal da dívida ou justificação de alguns dos casos de embargo referidos no artigo antecedente, em vários casos. Isso é mais histórico e eu vou, brevitatis causa, vou suprimir a leitura desse texto. Bom, pouco depois, menos de um ano, na verdade, após a implantação militar no Brasil da forma republicana de governo, que se deu em 1889, foi expedido um decreto. Lembro que eu tenho observado isso. Logo que se proclamou a República pela atuação militar, em 1889, foram sendo feitos vários e vários atos normativos, quase sempre calcados à letra na legislação imperial, apenas para mostrar que se estava instituindo um novo Estado. E o decreto que se expediu em setembro de 1890, portanto menos de um ano depois da proclamação da República, previu que devesse observar, no processo das causas cíveis em geral, o regulamento 737. No fundo era isso, diz, olha, vamos observar a legislação imperial, mas agora com a nossa chancela. O que põe realmente à mostra, essa sucessão põe à mostra a pouca ou nenhuma legitimidade de origem da República. Não havia motivos para a proclamação da República. E faz algumas exceções e dá outras providências, esse decreto de 1890, que é o decreto 793. De tal maneira que o arresto, nos primeiros tempos da República, se manteve aplicável tal qual se previra nas ordenações e fora consolidado pelo conselheiro Ribas, acrescentando então as regras do regulamento 737. Bom, aí veio, já estamos na primeira metade do século XX, e surge o Código Civil, de Processo Civil Brasileiro, em 1939, que arrolou entre as medidas preventivas, no artigo 776, o arresto de bens do devedor, inciso 1º, exigindo, aqui, como era da tradição, estava bem marcado no regulamento 737, prova literal de dívida líquida e certa, de par com algum dos supostos indicados no artigo 675, que eu vou ler aqui.
Primeiro, quando do estado de fato da lide surgirem fundados receios de rixa ou violência entre os litigantes. Isso pode ocorrer, não é? Ocorre com frequência. Quando antes da decisão for provável a ocorrência de atos capazes de causar lesões de difícil e incerta reparação no direito de uma das partes. 3. Quando no processo a uma das partes for impossível produzir prova, por não se achar na posse de determinada coisa. Então, ela não consegue, não tem a prova, eu não consigo fazer prova porque eu não estou na posse dela, eu preciso dessa coisa, então vamos fazer o resto. Bom, o Código 39 é, portanto, bastante claro em indicar o caráter preventivo do arresto. Já o próprio título do livro 5º mostra essa assessoriedade, porque fala dos processos acessórios. Acessório do quê? Acessório de um processo que tenha caráter principal. Carvalho Santos disse, a propósito, que o arresto é caráter preventivo, tem caráter preventivo, porque, diversamente do que emergem com as medidas propriamente de execução ou satisfação, porque eu falo aqui em propriamente de execução, porque o arresto pode ser adotado na via incidental e, portanto, não deixa de ser uma medida da execução, e, portanto, não deixa de ser uma medida executória, ainda que com caráter preparatório. Agora, as medidas propriamente de execução são as satisfativas, as que satisfazem, as que, portanto, atualizam, ou seja, passam da potência ao ato, as medidas substanciais, a satisfação substancial de um interesse. De maneira que a lei não autoriza, diz ele, a alienação da coisa arrestada, nem atribui ao credor a posse definitiva dela, porque é só preparatória. Ela se consuma, o arresto se consuma como medida preparatória, atinge a sua finalidade quando se converte em penhor. E prossegue Carvalho Santos. O arresto consiste, ao invés, única e exclusivamente na retirada da coisa do poder do devedor, ficando sob a guarda da justiça, visando a impedir que o devedor dela possa dispor em prejuízo de seus credores. Muito bem. Isso é portanto, um óbice, um embargo à disponibilidade. Nesta mesma linha, Lopes da Costa afirmou que o arresto é providência provisória, à espera da providência definitiva, a penhora. E Humberto Teodoro Júnior ensinou que arresto ou embargo, como diziam os antigos praxistas, vejo que nós tínhamos a utilização dessa palavra embargo, mas aqui já no sentido específico de significar arresto, embora, volto a dizer, a palavra pudesse ter um sentido genérico para abarcar todas as medidas constritivas, o arresto, diz aqui Humberto Teodoro Júnior, é a medida cautelar de garantia da futura execução por quantia certa. E com isso nós terminamos aqui esta aula de hoje. Mais uma vez, marcantemente especulativa, ou seja, mais teórica, ou seja, uma teoria da prática, mas que é importante nós considerarmos. Eu não nego a relevância que se deva dar também, e estas aulas não querem fugir dessa característica, de propiciar algum apoio à prática, por assim dizer, dos registros. Mas deve ser de tal modo esse apoio considerado dentro de uma ideia de também fornecer os elementos teóricos. Fornecer os elementos com que nós possamos mover-nos nesse ambiente, fazer ciência média. Porque, qual é também um intuito muito prático que pode haver nisto? A lei pode mudar. Nós tivemos recentemente essa mudança, a meu ver, menos feliz do Código de Processo Civil. Como também achei que a mudança do Código Civil não foi das mais felizes. Hoje, quando se mudam as legislações, as normativas, a compreensão dos novos textos não se faz de um jato, não basta apertar um botão. Por mais que ultimamente haja uma ideia de robotização das várias profissões jurídicas, o fato é que nós sabemos que não basta apertar o botão. Todo mundo que está na prática, os notários com a prática notarial, os registradores do registro, advogados da advocacia, os promotores públicos nas suas tarefas, e os magistrados sabem perfeitamente que não conseguem, do dia para a noite, com um jato, ao menos humanamente, não conseguem compreender inteiramente os novos significados normativos. E para isso,
serve muitíssimo a teoria, serve muitíssimo até o conhecimento histórico de como foi a evolução do Instituto. Até porque uma das características das legislações é a presunção de continuidade histórica. O legislador, as leis se presumem racionais, frequentemente nós vemos que essas presunções se derrubam, mas enfim, se presumem racionais e se presumem também em continuidade histórica. Ou seja, o ônus da prova da ruptura histórica com a lei precedente é de quem alega essa ruptura, alega esse rompimento. Por isso é importante conhecer um tanto a história dos institutos, ainda que seja aqui, como nós fizemos, de maneira mais ou menos sucinta, apenas indicando as várias fontes legais e algumas fontes doutrinárias de referência. Muito bem, vamos ver aqui, agradecer a presença de alguns. Querida Laura Porto, estimada amiga, muito obrigado. Fazem-nos falta as reuniões presenciais, não é, Laura? Nós fazíamos lá na sede da TV Registradores, da Uniregistral, que foi a segunda casa. A Laura já vinha da primeira casa, que foi lá no auditório do anexo ao 7º Registro Móvel de São Paulo, onde pontifica o meu grande amigo, o doutor Ademar Peronelli. A Laura já estava lá quando nós começamos lá, os nossos primeiros encontros, em que nasceu a série Registro sobre Registros. E depois prosseguiu, frequentando, quando eu tive a minha segunda casa para o Registro sobre Registro, que foi a Uniregistral, a Universidade Corporativa, graças inicialmente ao Dr. Francisco Raimundo, que me levou para lá, anterior presidente da ARISP, e depois ao Dr. Flaviano Galhardo, presidente atual da ARISP. Aos dois eu agradeço muitíssimo, sou muito grato por esse apoio que me concederam, e me propiciando estas aulas, mas também graças ao desembargador Renato Nalini, reitor já nomeado para a Uniregistral ao tempo do Dr. Francisco Raimundo, que lá prosseguiu, fazendo um trabalho excelente, por sinal. E nós tivemos lá, né, Laura? Tínhamos ali a nossa salinha, era seguramente mais agradável do que a vista aqui, muito rudimentar do local onde eu trabalho habitualmente, aqui no meu escritório. E seguramente os recursos técnicos eram muito melhores. Havia toda Vamos chegar a isso, se Deus quiser, mas por enquanto vamos fazendo o que é possível. E vamos ver se um dia voltamos, pelo menos a alguns encontros presenciais. A doutora Mônica Dalla Vecchia propôs-me, eu aceitei de pronto, que sempre que convidado para proferir alguma aula desta nossa série presencialmente em Curitiba, e desde que isso me seja possível, porque a minha agenda possui as suas complicações, os seus embargos, eu comparecerei com gosto, até porque das capitais que eu conheço no país, Curitiba é a de melhor organização, de melhor ordenação. Então, teria muito gosto, sem contar que poderia rever os amigos, né? Ainda há pouco tive a ocasião de ver apenas por uma transmissão do Instagram o meu prezado Dr. Luiz Fidelis, grande registrador e doutrinador, muito estudioso. E assim eu teria a oportunidade de rever o Moraes, rever o meu desembargador estimado, Fábio Dalla Vecchia, rever a Maria Eduarda, o Bruno, a Lara, todo mundo. Vamos lá. Professora Isabela Bicalho, grande jurista de Miguelópolis e grande registradora. Nós conseguimos subtrair a professora Isabela lá de Minas para o estado de São Paulo. Grande conquista paulista. Prezada doutora Mônica, presidente da Norega, quem renovo meus agradecimentos pela ocasião que me dá e pela hospitalidade de receber-me na Norega do Paraná. Doutor Hilário Lula, meu estimado amigo, que também frequentou várias vezes, não só as aulas lá da Uniregistral, mas igualmente também as de Guarulhos, da Universidade de Guarulhos. Pedro Bragato, que faz falta nas nossas reuniões, também um grande estudioso do registro. Maria Eduarda já cumprimentei, doutor Ricardo Cunha, muito bom dia. Aí vejo aqui que a Noreg vai sortear uma obra que minha, que risco, doutora Mônica. Por falar em obra, repito, deve sair o 4º tomo ainda este ano, está sendo ultimado o índice pela doutora
Thaís Castelo Branco. Esse índice foi iniciado pela doutora Amanda Gil. Ambas são muito competentes. E a Thaís está já encerrando esse índice com o primor habitual. E aí nós vamos levá-lo para a editorial Lepanto para a publicação. Mas também por esses dias, já está em fase de revisão final a publicação do livro sobre processo extrajudicial do Jucapião, jurisprudência nacional, com uma pequena introdução minha. Trabalho de vários autores, gente competente da área das notas e dos registros públicos. Está já também pela editorial Lepanto, e a notícia que eu tive ontem é de que está em fase final de revisão. Muito bem. Apesar da pandemia, vamos fazendo alguma coisa. Esta moça, doutora Aline Miranda, que abandonou a primeira vara de registros públicos, eu fazia votos para que ela se convertesse em pouco tempo, tem tudo para isso, uma virtualidade muito grande, num nome de grande relevo na área do direito registral imobiliário. Mas foi brilhar lá na Vara de Fazenda Pública, uma grande magistrada aqui de São Paulo. Tenho esta vaidade no meu currículo vitae, eu era o presidente da comissão de concurso, não a conhecia, quando ela prestou concurso à magistratura, e foi ali aprovada. Era a Benjamin dos candidatos, a mais novinha de todos os candidatos. E fez uma prova, ainda me lembro, bastante boa, e vem dando frutos na magistratura. Muito bem. Então, Pedro, agradeço aí esse cuidado de colocar a matéria no texto para a leitura de todos. Doutora Regina Fátima Faria Dip, muito obrigado, esse apoio é fundamental. Nós redescobrimos um pouco, ainda que a custo de muito sofrimento e de uma escassez econômica que, a uns mais, a outros um tanto menos, vem propiciando grandes dificuldades, mas nós redescobrimos o valor da família nesses tempos. Para aqueles que necessitavam de algo assim, foi uma verdadeira sacudida. Doutora Mariana Herrera, muito obrigado. Ela tem sido sempre de uma importância fundamental para a divulgação, que faz com muita competência, preparando o folder eletrônico, ou banner eletrônico, como quer que se chame, com não só destas nossas reuniões, agora começadas, do registro sobre registro, mas também dos notas sobre notas, que nós teremos excepcionalmente não amanhã, mas na sexta-feira, e também dos trabalhos da propedêutica jurídica. Muito obrigado, eu cumprimento e parabenizo a doutora Mariana por sua competência. Doutor Marcos Estocco, muito bom dia. Querida Margarete Maia, muito bom dia. Doutor Valdecir Castiglione, este moço, sobre o qual ainda hoje cedo eu conversava, foi uma grande surpresa. Aliás, ontem à noite, não foi hoje cedo, ontem à noite, comentava aqui, uma grande surpresa para todos nós. Alguém que aparece com uma presença extremamente modesta, ele é um poço de humildade, e, no entanto, de grande competência, de grande lealdade, sobretudo. Eu faço questão aqui de dizer em público esta palavra de reconhecimento ao doutor Valdecir Castiglione, registrador aqui no estado de São Paulo. E mande, por favor, as minhas recomendações a Maria Augusta, filha dele, que também já é formada em Direito. Maria Eduarda, novamente, cumprimento. Bárbara Lameira, querida amiga Bárbara, está lá em Madrid. Meus cumprimentos aí ao Miguel. Doutora Yasmine Abade, bom dia. Doutor Fábio, muito bom dia. Meu gosto em vê-lo aqui. Doutora Mariana, quem saudei, agradecido, grande presidente da Aripar. Doutora Joelma Martins, do 2º Registro de Imóveis de União da Vitória. Campo Mourão, doutora Mariana Belo Bulfo. Em Campo Mourão, eu tive um parente, doutora Mariana, que tinha um pequeno hospital aí em Campo Mourão. Era um primo do meu pai, já morreu, foi meu amigo. Um médico de uma cultura notável do ponto de vista humanístico. Era um grande conhecedor da obra de Vivaldi, conhecia profundamente Vivaldi, e toda a literatura russa.
Ele era um pouco mais velho do que eu, tivemos um contato quando eu ainda era jovem, e ele foi quem me incentivou muitíssimo a ter acesso aos grandes literatos russos, especialmente a Tolstói e Dostoiévski. Doutora Priscila Gabriele Manfredini de Rosa, bom dia. Ah, doutor Luiz Fidelis, eu estava lá ouvindo a sua aula e não tive ocasião de ultimá-la, infelizmente. Estava muito bom aquilo. E, além do mais, muito à vontade à frente das câmaras. Parabéns, parabéns. Saudade, vamos nos encontrar se Deus quiser. Doutora Luciana Richa, muito bom dia. Prezado doutor Renato Lana, meu amigo, bom dia. Doutor Mário Martinelli, bom dia. Bom, parece que todos aqui que eu já saudei. Muito obrigado, doutora Mariana Martins. Bom, meus senhores, eu disse isso na aula anterior. Há algumas aulas que são mais chatas, outras são mais agradáveis. Isso varia muito. Por que varia? Varia, às vezes, da própria disposição anímica de todos nós, né? A gente sabe, há dias que a gente não consegue escrever um bilhete. Outras vezes é porque o próprio tema não é dos mais agradáveis. Então nós vamos ter que enfrentar isto. Mexer com a dogmática jurídica é cansativo, é fatigante. Então, compreendam isso. Isso é um trabalho de longo prazo. Não é à toa que nós estamos aqui na aula 191. São 191 semanas, praticamente, de exposições e trabalhos escritos e publicados. Não se faz doutrina do dia para a noite. Isso supõe esforço. E o nosso trabalho, como eu disse, é modesto. Nós não temos grandes expectativas, a não ser de apresentar um tijolinho. E talvez corrigir um pouquinho os fundamentos, os baldrames. Com uma coisa que eu desejo, efetivamente. Aliás, duas. Uma é nunca decepcionar os meus alunos. Isso faz parte da minha vida o tempo inteiro. E a segunda, lutar o mais possível para que essas instituições das notas e dos registros sobrevivam. Não se desconstruam. Não deixem de ser o que elas em substância são. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.